WW está voltando do intervalo. Pier Paolo Bottini, você é um operador no campo do direito e hoje o campo do direito está tão mergulhado na política que a gente quase não consegue falar de uma coisa sem falar da outra. É a nossa realidade. Nós vemos o Congresso debruçado sobre algumas pautas que têm impacto enorme sobre o que nós estamos discutindo. Por exemplo, anistia, por exemplo, ficha limpa. Na sua visão de operador do campo do direito, Pier Paolo, o que você antecipa que possam esses trâmites significar de impacto sobre a denúncia e sobre o tratamento tecnicamente jurídico da questão do Bolsonaro? Essa é uma pergunta importante, William, porque, na verdade, toda a tramitação e análise do Supremo Tribunal Federal, ela está condicionada, queiramos ou não, politicamente. Ela é uma corte política, né? Vamos lembrar que os membros da corte são escolhidos pelo presidente da República e homologados pelo Senado Federal, então tem um processo político de escolha e as questões que são submetidas ao Supremo Tribunal Federal, em geral, são questões também políticas, não partidárias, mas políticas, até porque a nossa Constituição ela prevê direitos políticos, é uma Constituição muito ampla, então muitas das discussões políticas que terminam ou não terminam no Congresso Nacional são levadas ao Supremo Tribunal Federal e isso dá a politização do Supremo. Por outro lado, o Congresso muitas vezes também ele se rescinde dessa entrada, desse protagonismo do Supremo Tribunal Federal na esfera política e, de alguma forma, dar o troco, né? Então, ele tenta legislar sobre mandato dos ministros do Supremo Tribunal Federal, ele tenta discutir e impor alguns limites às decisões do Supremo Tribunal Federal, como, por exemplo, as decisões monocráticas. Há um embate aqui, há um desequilíbrio e reequilíbrio dessas forças constantes que não acontece só no Brasil. Tá? Isso é um fenômeno mundial. Nos Estados Unidos isso acontece, na França isso acontece, isso é um fenômeno mundial. Agora, a gente tem uma peculiaridade. A peculiaridade é que o nosso Supremo Tribunal Federal também analisa questões penais envolvendo personagens políticos. E isso, então, acirra ainda mais essa tensão, esse embate. Então, a gente está vendo aqui um ex-presidente da República que vai ser submetido a uma turma do Supremo Tribunal Federal. O julgamento, eu imagino, eu espero que seja um julgamento técnico, um julgamento fundado em provas, mas ele sempre vai ser lido por um polo ou por outro como um julgamento político. Então, isso certamente vai acirrar os ânimos, assim como acirrou na época do Mensalão, assim como acirrou também nos casos da Lava Jato que foram submetidos ao Supremo Tribunal Federal. Então, é natural que vai haver uma reação política e um acompanhamento muito de perto da política no andamento desse processo. Eu acho que aqui a gente vai chegar muito próximo ao que foi o Mensalão, até porque o número de denunciados é muito parecido, a promoção da prova vai ser extensa. Vamos lembrar que cada um dos denunciados tem o direito de apresentar 8 testemunhas, cada um dos advogados tem o direito, ao final, de fazer uma sustentação oral por 1 hora. Então, a gente vai ter, sim, ali um julgamento que vai chamar muito a atenção e que vai pautar a política por um bom tempo.